Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas que você vai estar escutando isso hoje. Eu tenho alguns assuntozinhos para conversar. Que primeiro é respeitar a crença de cada um, é não querer impor. Você pode convencer alguém se você tiver argumentos, e esses argumentos eles têm que ser criados através de estudos, de leitura, e hoje você vai notar que tem muitos cientistas famosos na área de matemática, física, medicina, que se tornaram cristãos. Bom, isso não quer dizer nada, porque o médico muçulmano, ou o médico hindu, ou seja lá o que for, ele tem um dom dado por Deus, independente do que ele segue na realidade. O que vai determinar no final, e isso a gente só vai saber depois que a gente partir, é aquilo que Cristo disse, né? Eu sou a porta, eu sou o caminho. Eu tenho uma ideia, cara. Se o cara fez bem na vida dele, seguiu as leis de Deus, mesmo não sabendo, e não as conhecendo, vale muito mais do que aquele que leu a Bíblia 200 vezes, mas nunca cumpriu uma palavra que está lá. Só li a Bíblia com uma questão de obrigação e de desculpa. Então, eu acho que hoje você deve respeitar não a religião, mas a seita espírita, as seitas de origem africanas, né? Você tem que aceitar as coisas sem tentar argumentar que Deus vai te dar a oportunidade quando essa oportunidade foi criada. E você tem que aprender que está escrito na Bíblia que nem todo mundo será chamado. Então, Deus só chama para Jesus aquele em que ele deu um nome. E eu tive esse prazer, porque eu sou de origem judaica. Recentemente descobri que eu sou da tribo de Levi, que é uma tribo destinada por Moisés para ser a sacerdote, né? E sou cristão, acredito em Cristo. Por que eu sou cristão? Porque eu abri meus olhos e abri meus ouvidos, e quando eu li o Velho Testamento, desde o início de Gênesis, quando o Verbo já está presente e o Espírito está pairando sobre as águas, e o Verbo é Cristo, né? Uma coisa que eu sempre menciono é isso, né? As pessoas não conseguem entender o que significa Trindade. Basta você se olhar no espelho, cara. Você é corpo, você é alma e você é espírito. Se você é um ser humano, pecador, e pode ser uma trindade, imagina Deus. Ele pode ser uma trindade ou ele pode ser 1 milhão, e eu até brinco muito sobre aquele filme, o Matrix, né? Em que tinha aquele cara do mal, que ele podia estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Bom, é uma questão de você ter uma abertura mental para isso. Mas eu peço a gentileza de vocês de lembrar que nem todo islamita é mau. São muito poucos na realidade. Mas sempre aquele mal que é armado tem a tendência de controlar o bem que não é armado, né? E o hindu, todos eles que têm pelo menos uma questão religiosa saudável, deve ser respeitada. Você vai conseguir a palavra de Cristo e transmitir isso quando a pessoa se dispor a sentar contigo e te escutar, sem que isso seja criado uma discussão. Basta você ver lá Atos dos Apóstolos, onde Felipe foi transportado pelo Espírito Santo por meio de uma estrada, que por acaso vinha uma carruagem com um eunuco etíope,
que na realidade era um dos caras mais importantes da Etiópia, porque ele era o conselheiro e ele era o banqueiro da rainha da Etiópia. E ele estava lá lendo Isaías, e o Espírito Santo disse para o Felipe se aproximar, e ele perguntou: o senhor está entendendo o que o senhor está lendo? Ele falou: olha, eu não estou conseguindo entender muito bem, porque eu não sei se a pessoa que escreveu está falando dela mesma e está falando de outra pessoa. E foi convidado Felipe de entrar na carruagem desse rico eunuco etíopio e pregar o evangelho. E foi assim que o evangelho chegou na Etiópia. A Etiópia é um país muito isolado por causa de montanhas e tudo mais. A palavra de Deus foi transmitida. Salomão teve uma relação muito íntima com a rainha de Sabá, que gerou um filho que veio até a visitar ele e se tornou rei da Etiópia. E uma das coisas mais bacanas era essa: eu tinha um nariz um pouco levantado quando eu vi as pessoas dizendo que a Bíblia tinha sido modificada pelo homem, né? E pela minha fé em Deus eu achava que não era possível. Mas nada nesse mundo em que o maldito ou o interesseiro queira fazer não pode ser influenciado. Então, se você for lá ver o Conselho de Constantino, ele cortou um bocado de livros que, na realidade, tirariam a autoridade do clero, tiraria a autoridade dele, porque diz que com a morte, a crucificação e o sacrifício de Cristo, nós ganhamos um canal direto com Deus sem intermediário. Então você não precisa confessar para padre, você não precisa confessar para pastor, você pode até conversar para pedir uma opinião, mas eu vou te ser sincero, hoje a grande maioria dos pastores, Deus que me perdoe, eu prefiro nem conversar, porque é um interesse financeiro maior do que o interesse em amar ao próximo e ensinar ao próximo. O único que eu respeito, que eu conheço, é o Luciano Subirá, eu vou mencionar pelo nome, o filho dele, Israel, a filha. Ele tem uma história assim maravilhosa de milagres que eu no início não acreditava, mas aconteceram comigo, né? Recentemente eu fui jogado fora da estrada, caí num canteiro de obras, rasguei os meus 2 pneus anoitecendo. E Deus enviou um cara do DER que parou do meu lado ali, que eu podia passar a noite toda ali, ninguém parou para me ajudar, e o cara virou para mim e disse assim: espera um minutinho, que eu sei onde é que tem uma casa de um borracheiro, eu vou pegar ele e trazer aqui. Então olha o milagre de Deus, cara. Eu com 2 pneus completamente furados, sem estepe, consegui voltar e chegar aonde era o meu destino. Então nunca subestime e nunca julgue pela grandeza, né? A maioria dos milagres de Deus, eles são no sussurro e eles são pequenos. Às vezes você nem nota e acha que foi você mesmo que conquistou, na realidade foi Deus que conquistou. Esse negócio de partir mar morto, ou não sei o que lá, não pode se julgar milagre de Deus o tempo todo nisso, porque Ele faz milagres nas tuas vidas. Mesmo você, às vezes, não sendo cristão, Ele influencia esse universo que Ele criou, né? Esse universo que é uma dobra na realidade, né? Já foi descoberto cientificamente que nós vivemos num universo que é uma dobra. Não é um universo, são diversos universos, né? E é isso aí que eu queria dizer para você: respeite o próximo, não tenta impor a sua religião, principalmente não encare como religião, encare como filosofia. Se você é testemunha de Jeová, tenha respeito para quem não é, para você não tentar indoutrinar. Se você é adventista
e a pessoa que está do teu lado é batista, não respeita o sábado, dê a ele o direito de não respeitar o sábado, porque as leis religiosas foram mudadas por Cristo. Não as leis criminais, mas as religiosas foram. Então respeite o adventista que descansa no sábado, assim como o judeu, mas ao mesmo tempo você vai ver que Cristo fez muitas curas durante o sábado, e ele até fez um comentário: qual de vocês, religiosos, que se tivesse um cabrito, uma cabra, uma ovelha que caísse num poço num sábado, que você não fosse lá tirar? Porque você sabia que ela não ia sobreviver até segunda, quinta ou domingo, né? Então, vamos viver um mundo de tolerância, um mundo em que antes de você agredir alguém, ou uma briga de trânsito, ou qualquer coisa com família, eu cometi esse erro e confesso e aprendi. Deus me ensinou de uma maneira dura, mas maravilhosa. Conta até 3. Seja pronto para ouvir. Seja demorado para responder, porque você tem que pensar muito bem naquilo que você vai falar, de uma maneira que você não ofenda a pessoa com quem você está conversando. E Cristo disse: seja tardio em irar-se. Eu peço licença a Cristo e digo o seguinte: em vez de você ser demorado a irar-se, não se ire, porque não vai te levar a nada. Se você usou todos os argumentos possíveis e a pessoa não entendeu, é porque Deus tapou os olhos e os ouvidos dele, como fez com Faraó, como fez com Sinédrio, porque o destino que ele estava determinando necessitava dessa atitude, né? Inclusive, existe uma conversa entre Jesus e os seus discípulos, que perguntou por que ele falava em parábolas, e o que ele respondeu foi o seguinte: a vocês foram dado o poder do entendimento, mas a eles não. Então, quando você fala em parábola para essas pessoas, aquelas que estão iluminadas vão entender, aquelas que não estão iluminadas não vão entender, mas também não vão ser culpados. Porque se você não entende aquilo que você está escutando, ninguém pode te culpar por isso. Entendeu? Então, isso foi uma das grandes razões de que a gente tem que ser paciente com o próximo, respeitar. O cara pode ser um bandista, o cara pode ser o que for, você entendeu? Até maligno, se for o caso. Porque Jesus disse, né? Amai o teu próximo, inclusive teus inimigos. Então, se alguém te desejar mal, você peça que aquele mal que foi desejado a você retorne a essa pessoa sem te atingir, mas como pensamentos e setas de luz. E que ele se proste perante a Deus, mesmo sabendo às vezes que não tem chances, né? E peça perdão. Quem sabe? Nunca se sabe, né? Deus é todo-poderoso, maravilhoso, pode ser que não cancele a pena, mas reduza a pena dele. E para vocês que estão deprimidos, confie em Deus, cara. Não confia no ser humano. Bota sua fé em Deus e que você vai ver cada milagre que vai acontecer em sua vida, que você vai ter completa certeza que foi um milagre, porque seria uma coisa que normalmente seria impossível de acontecer. E eu não estou falando de coisa grande, não. Estou falando de coisinhas do dia a dia, coisas pequenas, aquela paz interior que no meio da tribulação bate em você e você não consegue explicar porque você está numa situação difícil, mas psicologicamente, fisicamente, espiritualmente, você está numa paz que é incompreensível. Bom, como sempre eu acabei falando demais, né? É minha função pregar a palavra do Senhor. Tenha fé, entendeu? Se você tem uma crença, uma religião diferente, tenha fé. Mas eu vou te dizer uma coisa: toda religião, toda seita na qual é permitido fazer o mal a terceiros, inclusive eles são premiados,
já é um caminho do maligno, porque nenhum santo, seja ele quem for, né, permitiria que você fizesse mal ao próximo. Do próximo vídeo que eu vou fazer, eu vou começar a conversar um pouquinho com você sobre os livros apócrifos, que infelizmente foram tirados da Bíblia evangélica e da Bíblia cristã, não por estarem certo, estarem errado ou terem dúvida, mas vocês vão notar que esses livros, né, feito Jubileu, né, e outros mais, ele é uma complementação que explica para você aqueles pontos que você tem dúvida. Você vai acabar descobrindo aonde Cristo estava até ele completar a idade de pregar. Você vai começar a entender que o jovem judeu, ele faz o bar mitzvah com 13 anos, ele é considerado homem, mas se ele for levita, ele não é permitido exercer o sacerdócio até completar 30 anos de idade. Então as coisas todas calham. Leia um pouco a Bíblia, leia Isaías 53, Miquias, Ezequiel, né, e o Vale dos Ossos, a Gênesis, que é uma coisa maravilhosa, e você vai começar a entender. Agora, eu dou um conselho para vocês: em vez de vocês usarem uma Bíblia de celular, a não ser que ela seja offline, pega uma Bíblia de papel. Quando você for ler a Bíblia, dedicar 15, 20 minutos, não precisa ser muito, né? Para Deus, né? Para Yeshua, para quem você crê na realidade. Deixa o telefone desligado, deixa o telefone em outro lugar, porque você não vai perder recado nenhum, cara. O recado vai ficar lá. Mas toda vez que você vai orar, faça esse teste. Deixa o telefone do teu lado, na beira da sua cama, no seu quarto. Tenta começar a se concentrar em orar. Eu faço uma aposta contigo que a cada 5 minutos o teu telefone vai começar a vibrar com propaganda, mensagem, tudo. E isso foi uma experiência que eu tive, que me foi dada por um cara que teve uma experiência de, muita gente não acredita, né, de quase morte. Ele passou 20 minutos considerado clinicamente morto, e uma das coisas que ele falou, que ele teve um encontro com a luz, e a luz é Jesus, a luz é amor, né? Não é a pessoa, é aquela energia que ela representa. Então, ele falava isso, que o próprio maligno, para te atrapalhar na concentração, na dedicação e na conversa com Deus, usa o telefone para te atrapalhar. Então, se você tem uma Bíblia no telefone e for uma Bíblia que você possa usar offline, ou seja, com telefone em modo avião, tudo bem. Agora, se você não tiver uma Bíblia que seja offline, cara, investe um pouquinho, compre uma Bíblia, e em vez de você ficar abrindo páginas achando que Deus está te indicando que você tem que ler o que na realidade não é verdade, é uma preguiça de evangélico, católico, cristão, porque em vez de ler a Bíblia de capa a capa para poder ter um entendimento, fica abrindo páginas e você lê uma parábola, você lê um verso, não vai te dar orientação nenhuma, né? Se você for ler a história de Ana, que todo pastor prega como se fosse um milagre de Deus, você vai descobrir que quem impediu ela de ter filho até aquela época era o próprio Deus. Por quê? Porque a intenção dela de ter filho não era por amor à criança, era por ciúmes de Penina, que era a segunda mulher de Elcana. Quando ela prometeu em oração que assim que o filho desmamasse, ela traria o tempo, e como ele já sabia que Elias e os filhos eram corruptos, e ele prometeu que os 3 morreriam no mesmo dia, e os 3 morreram no mesmo dia, porque Deus não erra não, cara.
Mas é isso aí. Desculpa ter falado muito, se eu fui repetitivo, eu peço desculpa. O que eu estou tentando chamar a atenção de vocês é que, independente da fé que você tenha, que independente da religião que você siga, você não tem o direito de condenar ninguém ou de julgar ninguém. O único que tem direito de fazer isso é Deus e é Yeshua. E se você fosse lembrar a mulher adúltera, ele, que era o único ali que podia condená-la porque ele não tinha pecado, ele virou para ela e disse assim: eu não te condeno, vai e não peques mais. Então, é isso aí. E outra coisa, não guarde rancor com as pessoas, porque o rancor não destrói as pessoas na qual você tem rancor. O rancor, ele destrói você de dentro para fora. Porque a pessoa pode estar lá, ela está pouco se ligando daquilo que você está pensando. Mas você está aqui morrendo de ciúmes, você está aqui morrendo de raiva e não vale a pena. E a outro conselho que eu dou é, quando você tiver que falar alguma coisa para alguém, fala, não espera. Não deixa passar o tempo, porque aquilo vai ficar remoendo dentro de você. A única coisa que você tem que tomar cuidado é a maneira com que você vai se comunicar. Se você é grosso, você vai receber em retorno a mesma coisa que você forneceu. Mas se você tiver paciência e conversar com a pessoa, ou ela vai entender ou ela não vai entender, mas você já fez a sua parte, a parte que Cristo determinou. Um beijo a todos, que a paz do Senhor esteja contigo, com as tuas famílias, com teus entes queridos, e que a glória de Deus esteja contigo e a graça todos os dias da tua vida, porque é aquilo que salva, a graça de Deus. Um beijo e até a próxima.